Olá para você ligado no blog 6 em 1. Está começando mais uma entrevista e hoje eu vou conversar com a jornalista investigativa Daniela Arbex. Ela trabalha aqui no Tribuna de Minas, em Juiz de Fora. Boa noite, Daniela. Boa noite. Daniela, muito obrigado pela recepção. Como surgiu a oportunidade de trabalhar com jornalismo investigativo? Então, na verdade, eu, desde a faculdade, da primeira matéria que eu fiz na faculdade, eu já fiz, a minha primeira matéria foi uma matéria de denúncia. Então, não foi nada programado, eu nunca pensei, eu vou ser uma jornalista investigativa. Isso aconteceu naturalmente na minha vida, desde sempre, desde a minha primeira matéria. Agora, como foi para você produzir todo o processo de apuração do livro O Holocausto Brasileiro? Você encontrou muitas dificuldades para apurar essas informações? Eu não tive muita dificuldade em ouvir os sobreviventes, porque eles queriam falar, já que eles nunca tinham sido procurados. Eu acho que a maior dificuldade foi de acessar os arquivos do hospital, de trazer à tona uma história que todo mundo queria que continuasse encoberta. Na verdade, porque é uma história muito incômoda, muito dolorida. E depois, quando a gente publicou a matéria, depois principalmente com o livro, eu percebi que o país, ele desconhecia uma das suas piores tragédias, e mais do que isso, todo brasileiro teve alguém internado lá. Que um tio, um primo, um vizinho, sabe de alguma história. Então essa história é muito universal, ela tocou todo mundo. Foi um assunto que foi muito além de Barbacena, de Minas Gerais, é uma história do Brasil, É uma né? história do Brasil, exatamente, você definiu muito bem. Daniela, agora recentemente você lançou o livro Cova 312. Esse é o seu segundo trabalho como livro? É o meu segundo livro. E você teve dificuldade para publicar ele ou até alguma restrição por parte do jornal e também ameaça por se tratar um livro sobre a ditadura militar? Então, na verdade o livro ele é um trabalho independente do jornal. Ele foi uma série que eu iniciei em 2002, quando eu localizei a sepultura de um militante político desaparecido naquela época há 35 anos. E o livro é uma reviravolta dessa investigação, porque ele traz todas as circunstâncias da morte desse militante, que foi tido como suicida pela história, e na verdade ele foi assassinado, e a gente conseguiu reunir toda a documentação que prova esse assassinato, que derruba uma farsa do Exército. O que eu encontrei de mais difícil nesse caminho foi a tentativa de obstrução da investigação, a dificuldade de acessar mais uma vez os arquivos, de ter que justificar perante o Superior Tribunal Militar o que eu estava procurando e para que eu queria aquela informação, enfim. Existe uma burocracia tão grande que mostra que os nossos arquivos continuam fechados. Agora, Daniela, como é que está sendo a repercussão desses dois trabalhos? Porque a gente pode acompanhar na internet, nas redes sociais, que você está dando entrevistas até internacional, fora do país, em escala nacional também, por causa desses dois trabalhos que são muito importantes. Como é que está sendo essa repercussão para você? Então, o Holocausto foi avassalador, uma coisa impressionante a força dessa história. É um livro que vai ter, como a própria editora falou e as lojas que vendem, é um livro de vida longa, ele veio para ficar. E a Cova é um segundo trabalho, é sucesso de crítica, os maiores críticos do país já fizeram elogios muito rasgados, o Globo deu uma matéria de 2 páginas, os grandes jornais todos dedicaram pelo menos uma página ao livro, e as pessoas agora estão conhecendo o livro. Então, o que eu sinto, ele não é um livro que as pessoas digerem tão rápido quanto o Holocausto, existe um pouco de resistência em relação ao tema, porque infelizmente a gente não tem muito interesse pela nossa história, pelo nosso passado, pela história da ditadura no Brasil. Mas as pessoas que estão conhecendo o livro estão se apaixonando pelo livro. O que eu posso falar da Cova 312 é que é um livro de muita qualidade, que tem uma narrativa de qualidade incrível, a história é maravilhosa, então as pessoas estão se surpreendendo com ele. Inclusive eu estou com o livro aqui, vale a pena mesmo adquirir. Eu comprei no dia que você deu a primeira palestra aqui em Juiz de Fora, no lançamento do livro. É uma história muito bacana, contém as cenas também, lá da Cova 312, então muito interessante mesmo. Ô Daniela, agora voltando a falar um pouco do Holocausto Brasileiro. Recentemente também você está gravando um documentário para a HBO sobre esse trabalho. E como é que foi retornar a Barbacena, num local onde aconteceu toda essa tragédia? Enfim, como é que está sendo esse processo de produção? Então,
eu já tinha retornado a Barbacena algumas vezes, mas eu tinha ido e voltado. E para produzir o documentário para o HBO, eu fiquei 21 dias lá. E foi muito surpreendente, porque eu encontrei uma hostilidade incrível dos antigos funcionários do hospital e até atuais. E isso me surpreendeu, porque eu fiquei, mas por que tanta hostilidade, as pessoas com tanta raiva até do Holocausto, né? E aí eu fui aos pouquinhos, com o passar do tempo, eu fui entendendo um pouco essa reação. Eu acho que o Holocausto, ele tocou tão fundo nas pessoas, que ele acabou mostrando para as pessoas o tamanho, a dimensão da tragédia da qual elas participaram, em que elas não tinham noção. Então eu ouvi muito assim, eu não sou nazista, ouvi muito isso. Quer dizer, o Holocausto colocou para elas uma verdade de uma vez só. Então assim, foi um processo difícil, por tudo que envolveu, porque é uma linguagem nova, que para mim é novidade, a questão da TV, mas é um desafio incrível você produzir um trabalho, passar para uma outra linguagem o teu livro e poder chegar a mais de 20 países, que é o que vai acontecer com o documentário agora em 2016. Daniela, você trabalha aqui no jornal, quanto tempo já faz que você trabalha no jornal impresso? 20 anos. E como é que você vê hoje essa questão do jornalismo impresso, com tantas mídias espalhadas por aí? Você acha que tem essa coisa, o jornalismo vai acabar, não vai? O jornalismo não vai morrer. Eu vou parafrasear o Laurentino, ele está mais vivo do que nunca, ele é necessário. O que a gente precisa é fazer um bom trabalho. Eu não me sinto em nada ameaçada pelas redes sociais, pelo que está surgindo por aí, pela perda do diploma. Isso não nos ameaça. Porque eu acho que o jornalista que é comprometido socialmente, que sabe da importância do seu trabalho, da profissão que abraçou, ele vai abraçar esse trabalho, ele vai fazer um trabalho bem feito em qualquer plataforma. Então eu acho que essa é a nossa preocupação. Não é discutir a morte do jornalismo, é discutir a qualidade do trabalho que a gente está fazendo. Do trabalho que está sendo feito, né? E sobre isso eu queria agradecer, tá, Daniela, a sua entrevista e te dar os parabéns também, não só pelos 2 livros, mas também com as outras matérias do Tribuna de Minas, que você apurou e conseguiu levar para a população Juiz de Fora, né? Muito obrigado pela entrevista e parabéns mais uma vez pelo seu trabalho. Obrigada.